As rendas estão na faixa dos 400, 500, 600, 700 euros. Está difícil alugar um imóvel hoje em Portugal? As rendas estão caríssimas. É o que a gente escuta o tempo todo, é o que a gente vê no título dos vídeos toda hora quando a gente entra no YouTube. E o menor salário de Portugal? 705. Como é que isso funciona? Jorge, qual a explicação? Qual a saída? O que está acontecendo? Qual é a real situação hoje de Portugal? Fica aí que a gente vai conversar sobre isso hoje. Se você acha que esse tipo de vídeo agrega alguma coisa para você, tem importância, se você gosta desse tema, informações sobre Portugal, pessoal, deixe seu like aí, tá? Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Não deixe de ativar o sininho das notificações para que todas as semanas nossos vídeos possam chegar até vocês. Valeu? Para quem está chegando por aqui agora, eu me chamo George Matos, atualmente morando em Portugal. A gente trata de assuntos relevantes, pontos turísticos, assuntos de importância nessa relação entre Brasil e Portugal. E o nome do canal é Câmera G. Pessoal, é verdade, realmente a situação em Portugal mudou muito nos últimos 2 anos para cá. Não só em Portugal, né, como diversos lugares no mundo. No início de 2020 tivemos esse problema dessa pandemia, né, dessa doença que a gente não pode falar o nome aqui. Acho uma bobeira danada isso, mas é assim que funcionam as regras do YouTube. Então, essa crise sanitária que teve afetou um monte de coisa, inclusive a economia, não só de Portugal, quanto de muitos países no mundo. Muitas empresas reduziram a sua carga de trabalho, muitas pessoas ficaram em casa, houve desemprego, houve uma série de coisas, e Portugal não é diferente. As pessoas dependem da vida laboral ativa, né? E Portugal acabou sendo afetado conforme todo mundo foi. E passado isso, agora no início de 2022, né, uns meses atrás, tivemos uma outra ameaça de doença que alguns falam que ainda está existindo, né? Aquela doença daquelas bolinhas na pele, que também não devemos falar o nome aqui. E também teve esse problema, desse conflito lá da Ucrânia com a Rússia. Essa série de acontecimentos, esse monte de coisas que aconteceram quase que simultaneamente, trouxeram para Portugal, sim, um aumento na inflação. Esses 2 grandes países envolvidos nesse conflito, que eu disse ainda há pouco, tanto um quanto o outro, tem uma importância comercial internacional muito grande, né? E principalmente a Rússia nesse cenário. Segundo informações do Ministério do Ambiente e Ação Climática, em comunicado, a Rússia representa cerca de 40% das importações do gás natural da Europa. Devido às sanções, esse país ameaça fechar de vez o fornecimento de gás. Isso gera uma série de problemas. Temos o problema também do gasóleo, né, do diesel, que também o fornecimento está prejudicado. Hoje, por exemplo, a gasolina em Portugal, se calhar, está mais barato até do que o gasóleo, devido a esse problema internacional, esse conflito que está acontecendo. Até mesmo o euro hoje está praticamente o mesmo valor que o dólar. Eu não me lembro disso ter acontecido antes. Então, uma série de coisas, né, fez com que o preço dos alimentos subissem, né? Antes, conseguíamos com 200 euros fazer uma comprinha razoável por mês. Hoje a coisa já aumentou um pouco. Então isso é uma realidade hoje, né? E conforme vocês leram no título, realmente as coisas ficaram um pouco mais difíceis aqui nesse sentido. Mas é aquilo que eu falei ainda há pouco, não é só Portugal, o Brasil também passou, né, por momentos difíceis e ainda passa, algumas coisas ainda tem que ser verificadas lá, né, e vai passar por um período aí das eleições. Então é isso, gente. No final do ano passado, por exemplo, né, Portugal recebeu um número grande de refugiados vindo do Oriente Médio. Também agora, em 2022, depois de fevereiro para cá, com esse conflito que já citamos, Portugal também recebeu muita gente de outros países, recebeu um público muito grande e isso, querendo ou não, juntando ao problema da crise sanitária, essas coisas que aconteceram, a economia tendo sido afetada, gerou um aumento muito grande na supervalorização de imóveis aqui em Portugal. A pessoa às vezes aluga aí um T2, que é um apartamento com 2 quartos, não vai sair por menos aí de 600 euros, 500 euros ou mais. E principalmente o fato de muitas vezes o proprietário pedir às vezes 4, 6 até 8 meses de caução, o que acaba dificultando muito mais. Eu estou dando valores aqui, né, porque isso varia muito de acordo com a região.
se você está na zona de Lisboa ou se você foi para o Porto, há uma variação aí, então há uma diferença de um lugar para o outro. Geralmente as cidades consideradas um pouco mais de interior têm uma tendência de ter o valor dos aluguéis um pouco mais suave, né? Isso aí não é uma regra, mas a tendência é essa. Pessoal, em termos de trabalho, por incrível que pareça, esta parte não foi tão afetada assim quanto se imagina durante todos esses problemas. Porque eu costumo até comentar com alguns colegas o seguinte: Portugal é um país pequeno, mas por incrível que pareça, sempre surge oportunidade de trabalho. Estamos aqui falando de trabalho, não estamos aqui falando daquele emprego em que a pessoa vai chegar aqui, vai ganhar muito bem, vai ter uma estabilidade. Não é isso. A gente fala de trabalho, está se referindo a trabalhos mais simples, mais comuns, tá entendendo? Na área de limpeza, na área de restauração, construção civil, uma série de tarefas que surgem aqui com frequência. A gente pode até aqui destacar algumas profissões que estão em alta aqui, que ganham-se um pouco melhor, como talho, né, açougue, que mais? Soldador tem um valor aqui incrível. Portugal pega a laço esses profissionais. Há muita vaga de garçom, por exemplo, no Algarve. Os empresários de lá têm muita dificuldade de conseguir essa mão de obra. Então você que é garçom, tem uma noçãozinha de inglês, de preferência, chegando aqui em relação ao Algarve, você tem oportunidade, é uma coisa real. O pedreiro, aquele cara que ele é versátil, que ele sabe colocar um azulejo, que ele sabe amassar uma parede, que ele tem aquela noção de elétrica e de encanamento, esse profissional não fica parado aqui em Portugal e não ganha salário mínimo, ele ganha sempre um pouco mais. Motorista de ônibus, gente, Portugal pega a laço motorista de ônibus. Tem uma empresa aqui em Lisboa chamada Carris, que contratou de uma vez só mais de uma centena de motoristas vindos de Cabo Verde por não encontrar com facilidade esse tipo de profissional aqui em Portugal. Inclusive, mulheres, a gente vê muito aqui em Portugal motoristas de ônibus do sexo feminino, uma coisa que a gente vê com muita quantidade aqui. Sem querer dar uma de mãe de Ná, mas baseado em depoimentos de especialistas em geopolítica e economia, parece que está previsto um período muito difícil para os anos de 2024, 2025 e 2026. Ou seja, em outras palavras, parece que as grandes economias, os grandes países ainda vão precisar de um tempo maior para ajustarem. E esse período que eu acabei de citar parece que vai ser um período bem difícil. Isso é fato. E como a projeção é essa, por hora, o governo português tenta também tomar medidas que amenizem, que de imediato tragam algum resultado positivo para que dê uma aquecida na economia, tendo em vista todas essas dificuldades que citamos cá. A primeira medida que se comenta, né, que já foi decidida pelo governo português, é que a partir de 1º de outubro, o governo português vai dar um auxílio de 125 euros para pessoas que ganham até 2.700 euros por mês e que tenham contribuído durante o ano de 2021. Isso será uma parcela única, não vai ser todos os meses. E ter oficializado sua morada fiscal aqui em Portugal, sua residência. Sendo assim, todos que se enquadrarem nesse perfil terão direito a esse auxílio. A segunda medida é que toda criança ou jovens até 24 anos terão direito a um auxílio de 50 euros também, uma vez só, ok? Neste caso, basta que o jovem seja apenas dependente. A terceira medida é que a partir de 1º de outubro até dezembro de 2022, o governo vai fazer uma redução do valor do IVA nas contas de energia elétrica. Passará do atual 13% para 6%. A outra medida é uma espécie de desconto ou poupança, como queiram, no abastecimento de combustível nas bombas. Ou seja, para aquele que abastecer até 50 litros seu veículo, ele terá um desconto de 16 euros no caso sendo gasolina, o seu veículo, e 14 euros no caso do gasóleo. Agora, já na quinta medida, a gente volta a falar dos aluguéis. O governo pretende taxar em no máximo 2% o valor do aumento dos aluguéis a partir de outubro. Com isso, o governo pretende dar uma taxada, uma freada em possíveis abusos que possam estar sendo cometidos nesse setor. É evidente que essas medidas não resolveriam o problema de uma vez por todas, mas de alguma forma
inibiria um pouco essa acelerada na inflação nesse momento. Como o nosso canal é um canal de ajuda, um canal de auxílio, a gente aqui quer mostrar uma realidade de fato das coisas, porque não é pelo fato do canal ter essa missão de estar orientando as pessoas que fazem planos de vir para cá, fazem planos de tentar a vida em Portugal, que a gente vai ficar aqui só colocando coisa bonita. Eu procuro ser o máximo realista nesse vídeo para que você faça a sua avaliação e você pense, né, se vale a pena nesse momento vir para cá. O país aqui estabeleceu novos vistos, né? Tem esse da procura de trabalho, um visto temporário, que a pessoa pode ficar de 4 a 6 meses, e também aí o visto da CPLP, que são os países de língua portuguesa, que está havendo uma facilitação no acesso dessas pessoas, prevê-se aí uma liberação de visto em tempo menor. Então Portugal estará com as portas, vamos supor, muito mais abertas daqui para frente. Então cabe a você avaliar se nesse momento em que as coisas estão dessa forma que a gente coloca no vídeo, se vale a pena vir nesse momento, ok? A gente não está aqui querendo desanimar ninguém de nada, e também a gente não quer aqui pintar um cenário lindo, perfeito e maravilhoso. Por sua vez, essas dificuldades todas que a gente comenta nesse vídeo, elas não estão acontecendo só em Portugal, como eu disse, né? Então, gente, é bom dar uma refletida e ver o seguinte, o que compensa, né? Será que, eu vou para Portugal, né, nós temos um país mais seguro, o índice de violência aqui é quase zero, a infraestrutura daqui é maravilhosa, as coisas funcionam, as ruas são bem asfaltadas, o sistema de saúde, embora seja público, há uma organização, há um atendimento, né, com datas previamente marcadas. Então tem muitas coisas que se põem na balança. Então cabe só a você, espectador, fazer essa avaliação e tomar sua decisão. Não sou eu que tenho que te dar conselho, tá entendendo? Eu já estou aqui já há algum tempo e a gente já se encontra, né, dentro dessa situação. Nós temos mais é que procurar solução para aquelas coisas que vão aparecendo no dia a dia aí de dificultoso, né? Porque trocar de país não é igual trocar de roupa, né, gente? Então, uma vez que você tenha feito isso, tenha tomado essa decisão, você vai procurar administrar seus problemas, igual administraria também se tivesse no seu próprio país. Compartilhem e comentem esse vídeo, ok? Em relação ao comentário, se você quiser formular uma crítica, você fica à vontade, desde que seja uma crítica com respeito, ok? Sem palavras de baixo calão. Porque se assim for, eu não hesitarei em ir lá apertar o botãozinho de deletar seu comentário se vier com ofensa. Agradeço a todos a atenção, procuramos ser o máximo realista nesse vídeo. Espero que vocês tenham uma excelente semana e beijo no coração.